a gente fica louvando e eu fico assim, pensando nas coisas que a gente canta. Vocês já viram, muitas vezes eu chamar a atenção daquilo que a gente cantou, e ao mesmo tempo pensando nas coisas que a gente tem aprendido de Deus, em especial nos nossos estudos de Lucas. Hoje teve um cântico que a gente falou muito sobre coisas parecidas durante o nosso estudo de hoje. E às vezes eu falo assim, poxa, como é bom se a igreja toda pudesse ouvir o que nós aprendemos, certo? E aí na hora de escolher o que vai falar para vocês é difícil, né? O outro ponto é o que a gente cantou agora, o último corinho. Presta atenção, e depois presta atenção no que a gente vai conversar. Eu vou fazer alguns cortes aqui, mas a gente falou assim, manifesta o teu perdão. E assim, e por causa disso, nós vamos te adorar. É o perdão de Deus que nos leva a adorá-lo. E a gente falou assim, o teu nome é o maior, é sobre todos os poderes, sobre todos os tronos, sobre todos os domínios, e eu pergunto, é sobre você? O problema nosso não é os governos, o problema nosso não é os reis, o problema nosso é se eu dou lugar para Deus. Quando a gente entende que Deus é santo, que Ele é digno de louvor e adoração pelo perdão que Ele nos deu e a distância que tem entre nós e Deus, a nossa adoração e o nosso relacionamento com Ele é diferente. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vocês sabem que sempre que eu vim aqui, nessa fase, é para falar de Lucas, do que a gente está aprendendo. Vou repetir, eu ouvi hoje aí, assim, conversando com alguém, que nós estamos no capítulo 8. Lucas tem 24 capítulos. Então, assim, tem 2/3 pela frente ainda. Dá tempo, você não vai perder nada, porque ficou para trás. Perdeu alguma coisa, mas você vai aprender muito mais. Você é nosso convidado, vem estar com a gente, tá? Hoje a gente vai conversar sobre o encontro de Jesus com duas pessoas. Duas pessoas que tinham o mesmo interesse. Tinha a mesma vontade, a razão de encontrar com Jesus. Queria encontrar com Jesus, conhecer Jesus. Mas a forma de fazer esse encontro e o resultado desses encontros dos dois são completamente diferentes. Uma das pessoas foi aprovada por Jesus e a outra foi reprovada. Nós vamos ler o texto que está em Lucas 7, 36 a 50. Vamos conversar sobre os dois personagens, além de Jesus, né, excluindo Jesus. Vamos detalhar um pouquinho mais sobre os dois. Vamos falar sobre as diferenças de propósito entre eles e entender a causa, por que eles tinham propósito e agiram de forma diferente, e o que fez Jesus ressaltar com louvor a atitude de uma delas e reprovar a atitude de outra. O meu objetivo é que, instruído pelo Espírito Santo, eu, como porta-voz, e vocês que estão ouvindo, que nós possamos refletir sobre que tipo de relacionamento estamos tendo com Jesus. E qual o relacionamento que Jesus quer conosco. Então, antes da gente começar, vamos orar? Paizinho de amor, nós queremos aprender de Ti. Por mais que a gente se aproxime, naquilo que depende de nós, nós estamos longe de Ti. Então, que Teu Espírito Santo agora tome conta das nossas mentes, da minha boca, do nosso ouvido, do nosso coração,
e que o Senhor nos fale, e que a Tua palavra traga transformação, que seja o Teu Santo Espírito, que seja Jesus Cristo dentro em nós, que conduza tudo aquilo que vamos falar e ouvir, em nome de Jesus, amém. Então, o texto é um pouquinho longo, deixa a tua Bíblia aberta. Hoje, diferente, nós vamos ler o texto e não vamos voltar a projetar textos aí, porque basicamente nós vamos ficar só nesse texto, né? Então, vale a pena ser acompanhado aí. Vamos lá, se você já achou, Lucas 7, verso 36 até o 50. O texto é conhecido, eu acho que por bastante de vocês. Vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, presta atenção aqui, ela ficou sabendo. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um deles devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Presta atenção nisso. A dívida era diferente, mas nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derrubou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até pecados perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Lucas relata aqui a experiência vivida por Jesus quando foi convidado por um fariseu chamado Simão para jantar em sua casa. Acho que vale a pena, antes da gente aprofundar no texto, esclarecer alguns pontos que às vezes a gente não traz conosco. E por não tê-los, a gente perde muito do entendimento. Nós vamos tentar esclarecer um pouco do que estava ali, daquele cenário. Primeiro, um fariseu. O fariseu era um grupo de judeus extremamente zelosos com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Eles faziam de tudo para cumprir e ser aprovado, só que do jeito deles, a lógica deles,
é que eles precisavam cumprir com todas as ordens para poder ter a aprovação de Deus. E eles deturpavam, torciam as ordens para ser possível cumprir. Mas eles eram vistos como assim, e eram de fato muito zelosos com aquilo que eles se propunham a obedecer. Um outro ponto importante é que à época, naquele ambiente, era comum que um rabino, como muitos encaravam Jesus, fosse convidado para ir comer na casa de outro judeu de posse ou influente, com o objetivo principal de ouvir melhor os ensinamentos daquele rabino, de poder ter uma interação. E a gente vê isso no nosso ambiente. Quem está mais próximo da igreja, quando vem um pastor de fora, vem pregar, e aí alguém leva ele para jantar, e aí tem a oportunidade de continuar conversando sobre aquilo que foi pregado. É mais ou menos isso. A intenção era convidar para poder ter conhecimento melhor sobre aquilo que ele ensinava. Um outro ponto importante para a gente entender é que quando isso acontecia, era comum que a porta da casa ficasse aberta. Podia entrar lá quem quisesse. Eles não iam comer à mesa junto com os convidados, mas eles podiam entrar na casa para ouvir o que estava sendo conversado e aprender daquela conversa. Outro ponto importante nessa introdução é que o verso 36 fala que Jesus reclinou-se sobre a mesa. E na cabeça da gente, a gente pensa na mesa, igual a gente tem. E aí vai falar, Jesus, falta de educação, reclinar sobre a mesa. Não, vamos entender, porque isso tem uma implicação importante em entender a posição da mulher. A mesa era baixa. E as pessoas quase que deitavam num espaldar, numa espécie de almofada, apoiando o corpo na mão esquerda, ficando semi-deitado, com as pernas dobradas, o pé para trás, e reclinado sobre a mesa, comia usando a mão direita. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil entendermos que os pés de uma pessoa que estava reclinado junto à mesa, nessa posição, eram facilmente acessíveis. Não tinha que entrar debaixo da mesa, como muitas vezes a gente pensa, olhando para a mesa atual, nossa. Por último, é bom sabermos também que quando uma pessoa era convidada a comer na casa do outro, era sinal de cortesia e de educação que o convidado que fosse recebido, ele fosse recebido com um beijo de saudação. O beijo, na cultura daquela época, era muito comum, e hoje ainda persiste isso entre várias culturas. Então, era um sinal de cortesia receber, dar um beijo de saudação, providenciar que os pés dele fossem limpos. Ninguém naquela época não tinha rua asfaltada, calçada para andar, sapato fechado, era sandália na poeira do deserto, o pé era sujo, fedido. Então, era normal alguém ou se oferecia água para que os pés fossem lavados. E também que fosse aplicado sobre a pessoa um óleo ou um perfume que tinha o objetivo de tornar o odor mais agradável e também de refrescar, para que a refeição fosse tomada com conforto. Então, esses pontos nos ajudam a entender o cenário que estava ali, o que vai passar. Vamos falar sobre os personagens. O texto destaca 3 personagens: Jesus, o fariseu Simão
e uma mulher pecadora. Embora no texto que a gente leu, a gente fala mulher pecadora, o termo usado, quase que unanimemente, os estudiosos e comentaristas usam, traduzem e entendem isso como ela era uma prostituta. A vida dela era uma vida de prostituição. Vamos primeiro olhar com atenção para Simão e a mulher. Primeiro não, nós vamos olhar com atenção para Simão e a mulher. Não vamos falar sobre Jesus aqui. Quais eram as intenções e como eles agiram? Vamos começar com a mulher. Ela não foi convidada para o jantar. E ela nunca seria convidada para o jantar. Por duas razões. Primeiro, porque era uma mulher. Ali era um lugar de homem, não de mulher. E a segunda, por causa de quem ela era, do que ela fazia. Na casa de um fariseu, jamais. Mas ela tinha a intenção de conhecer Jesus. Ela estava determinada a encontrar Jesus. Quando ela soube que Jesus estava lá, ela pegou o frasco de alabastro dela, foi para casa, entrou na casa, porque a casa estava cheia, provavelmente, de não convidados, né? De pessoas que foram lá também para poder ouvir, e de alguma forma ela conseguiu se aproximar de Jesus. Notem bem esse aspecto, ela ficou sabendo que Jesus estava naquela casa, então ela pegou o seu frasco de alabastro e foi ao encontro de Jesus. O frasco de alabastro tem um ponto importante aqui nessa história. A gente pode falar que ele tinha pelo menos 2 atributos importantes. O frasco em si era feito de um material, de uma pedra, que era muito bonito. E ele em si tinha um valor. E normalmente ele carregava dentro dele um perfume que também tinha muito valor. Então o primeiro atributo era um atributo econômico. O frasco de alabastro com perfume podia até representar toda a economia que aquela mulher tinha feito durante a vida, estava ali, naquele objeto. O segundo ponto importante do frasco de alabastro é que, para a mulher, ela colocava aquilo no pescoço e era um frasco de longo que exalava o perfume que estava lá dentro. Para a profissão que ela tinha, se a gente pode chamar isso de profissão, aquele negocinho tinha uma importância danada, porque ela perfumava, ela ajudava a mulher a ser atraente pelo perfume. Então, ele tinha 2 atributos, um econômico e outro como uma peça importantíssima para aquela vida pecadora que a mulher tinha. Comovida por estar próximo de Jesus, e aqui é importante que a gente entenda isso, ela foi encontrar a Jesus, o termo que fala que os pecados dela estão perdoados, é melhor entender, foram perdoados. Aquela mulher já teve a oportunidade de ouvir de Jesus, e ela foi lá, porque ela já tinha a vida dela transformada por Jesus. Ela foi comovida a encontrar seu resgatador, ela se coloca atrás dele, bem aos seus pés, e então produz a mais bela cena de adoração a Jesus. Chorando copiosamente, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Quando a gente lê isso, eu me lembro assim das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que choram. E a gente aprendeu que chora
porque é pobre de espírito, porque entende que é falido espiritualmente perante Jesus. E por isso ela chorava. Não bastasse sua coragem de ir ao encontro de Jesus, ela podia ter sido posta para fora. Então tem um ato de coragem importante de entrar e conseguir chegar perto de Jesus. Ela ignora qualquer padrão de compostura, solta os seus cabelos e passa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Outro ponto aqui. Nos nossos dias, nós não somos capazes de imaginar a ousadia desse ato. Uma mulher judia mantinha o seu cabelo preso e só soltava em casa quando estava sozinha ou quando estava com o marido. Era uma vergonha, era um ato imoral até, podemos dizer assim. Soltar os cabelos em público. Não bastasse a coragem e a ousadia sem estar preocupada com os padrões, de se colocar naquele local aos pés de Jesus, de lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, de enxugá-lo com seus cabelos, ela beija continuamente os pés de Jesus. Até que, por fim, ela rompe o frasco de alabastro e derrama o valioso perfume para refrescar e perfumar Jesus. Ela foi corajosa, ousada, se humilhou e entregou tudo. Entregou o que tinha economicamente, entregou o que dava para ela a atração para a vida pecaminosa que ela tinha no passado. Para ter um relacionamento pessoal e adorar o seu Salvador, o seu resgatador. Vamos agora olhar para o Simão, para o fariseu. Simão era o dono da casa. Como fariseu, ele era provavelmente uma pessoa respeitada na sociedade, por ser fariseu e pelas posses que tinha. Nós sabemos que a esse ponto, pela história que a gente vem acompanhando no relato de Lucas, que os fariseus já estavam em conflito com Jesus, ou Jesus em conflito com os fariseus. Jesus condenava abertamente o comportamento deles, em especial a hipocrisia da sua religiosidade corrompida. Naturalmente, Jesus não seria um dos mais prováveis a ser convidado por um fariseu para se jantar na sua casa. Para um judeu, fariseu, tomar a iniciativa de encontrar com Jesus, naquela situação, trazia um certo risco. Lembra de Nicodemos? A história de Nicodemos, aquele para quem Jesus ensinou que era necessário nascer de novo? Nicodemos também era um mestre da lei, fariseu. O que Nicodemos fez para encontrar com Jesus? De noite, para ninguém ver. Mas Simão também queria conhecer Jesus. Ele queria ter a chance de encontrar Jesus, conversar com Ele. E preste atenção nessa palavra, e avaliá-lo. Notem o que Lucas nos fala sobre o comportamento de Simão. Primeiramente, no verso 39, deixa claro que Simão usa o encontro para avaliar Jesus. Baseado em suas próprias convicções, ele antecipadamente conclui que Jesus não é um profeta. Por que disso? Para ele, Jesus parece ser um homem que não é capaz
nem de saber do baixo nível da mulher que estava tocando Jesus. Como um profeta se deixaria ser tocado dessa maneira por uma prostituta? Na cabeça de Simão, jamais isso seria possível. E ele concluiu, ele não é um profeta. O pensamento de Simão está impregnado de preconceitos e de autoaprovação egoísta. Ele se compara com a mulher. Ele pode estar perto de Jesus, ou pode ser aprovado. Ela, de jeito nenhum. Ele se coloca num nível de aprovação infinitamente superior ao nível que dava aquela mulher. Adicionalmente, um homem que não consegue identificar a pecaminosidade daquela mulher, o que, sabendo do quanto era pecadora, se deixar tocar por ela, não podia ser um profeta. Um outro ponto, Jesus, ao falar com Simão, expõe o distanciamento e a frieza que Simão impôs no encontro com Jesus, no relacionamento com Jesus. Apesar de ele querer conhecer Jesus, Simão não abriu mão de manter a distância e de continuar a ter o controle da situação. Ele se coloca em uma aproximação controlada, sem intensificar o envolvimento, na verdade, até faltando com cortesia com Jesus. Faltou cortesia no trato com Jesus. Se você olhar aí na sua Bíblia, nos versos 44 a 46, vai ver que Simão não adotou nenhuma atitude de deferência com Jesus. Ele sequer deu água para que Jesus lavasse seus pés empoeirados. Não recebeu Jesus com um beijo costumeiro de boas-vindas. Não se preocupou em refrescar Jesus, ungindo a cabeça dele com óleo. Simão tinha a mesma intenção de encontrar-se com Jesus, mas por razões e de forma bem distinta da mulher pecadora. Vamos entender a causa? Por que era assim? Mas antes da gente olhar para isso, eu queria fazer uma primeira aplicação dessa comparação entre a atitude dos dois. Eu creio que aqui na nossa reunião, e normalmente quando a gente se reúne na igreja, há pessoas como Simão e pessoas como a mulher. Nós aqui somos exemplos vivos de Simão ou da mulher, de um e de outro. Nós estamos aqui com a intenção de conhecer Jesus, de conhecer mais dele, de conhecer o Evangelho de Jesus, de ter um encontro com ele. Caso contrário, a maioria de nós, pelo menos, não estaríamos aqui. Apesar dessa mesma intenção, há aqui também esses dois grupos distintos quanto à forma de conduzir esse encontro. O primeiro grupo entre nós, eu vou usar aqui, é o grupo de Simão. Esse grupo quer encontrar Jesus para avaliá-lo, para poder inquiri-lo, para tentar entender, e normalmente intelectualmente, que vantagem ele pode tirar de Jesus. Ele pode obter se aproximando de Jesus. Nesse encontro, talvez uma boa forma de explicar, nesse encontro é como se fosse uma entrevista de trabalho, onde você é o entrevistador e Jesus é o candidato ao cargo de trabalhar para você.
Nesse grupo, ainda não tem nenhum compromisso com o entrevistado, tão somente quer avaliá-lo. É você que está no controle e não renuncia a isso. Alguma coisa pode mudar se, e somente se, você concluir que Jesus pode lhe ser útil para alcançar os objetivos que você estabeleceu, ou para ajudar a resolver os problemas que você está enfrentando. Nesse grupo, o relacionamento é intelectual, é parcial, é à distância e é interesseiro. Mas entre nós também tem o grupo da mulher pecadora. Graças a Deus por isso. Esse grupo é marcado por um relacionamento pessoal com Jesus. Íntimo, completo. Um relacionamento de compromisso, onde a pessoa abre mão de tudo o que tem. Abre mão do seu frasco de alabastro para poder adorar Jesus, o tesouro mais importante da sua vida. As pessoas desse grupo querem estar aos pés de Jesus. Para elas, a vida é satisfazer e adorar a Jesus, porque suas vidas foram transformadas por Ele. Não importa o risco, não importa os julgamentos, não são mais seus objetivos, o centro da vida é fazer a vontade de Jesus. Qual desses dois grupos você está? Daquele onde você está aproximando de Jesus, mas quer se manter no controle? Ou no grupo onde Jesus é o tesouro da sua vida e não você mesmo? Vamos agora voltar para o texto. Guarda essa aí, essa é boa para a gente pensar um pouco, né? Vamos voltar para o texto e vamos tentar entender a causa. Por quê? O comportamento, a atitude é diferente, o interesse é diferente. Nos versos 40 a 43, Jesus faz uma pergunta a Simão e apresenta a causa do comportamento tão diferente entre Simão e a mulher. Jesus conta uma parábola, onde havia 2 devedores. Um devia 500 denários. Para a gente entender um pouquinho, quase 2 anos de serviço, se recebesse por dia. O outro devia 50 denários, quase 2 meses de serviço. E o credor perdoa a dívida de ambos. Quando eu li, eu chamei a atenção de vocês, notem bem, que embora o valor da dívida fosse significativamente diferente, nenhum dos 2 devedores, igualmente, não tinha condições de pagar. A pergunta de Jesus foi: qual dos 2 devedores amará mais? E a resposta de Simão foi que aquele que deve mais, ama mais. Aquele que recebeu o maior perdão, ama mais. E Jesus falou para ele que a resposta estava certa. Guarda bem isso. Embora as dívidas fossem diferentes, as dívidas, no entanto, ambas eram impagáveis. Deixa eu ilustrar isso de uma outra forma. Pensa o seguinte: 2 pessoas morreram. Uma morreu em consequência de uma parada cardíaca, instantânea, fulminante, não sentiu nada, não teve tempo de nada e pumba, morreu, instantaneamente. A outra morreu fruto de uma catástrofe, vamos supor um terremoto, onde ela ficou presa entre os escombros vários dias.
estava com muitas partes do corpo quebradas. Ficou agonizando por dias. Gritava, mas ninguém ouvia. Não tinha condição de respirar normalmente. Sofreu por todos aqueles dias dores intensas, até que morreu. Seu corpo, depois de muito tempo, foi encontrado. Pergunto para você, qual dos dois está mais morto? Não tem sentido, não há diferença, os dois estão mortos. O fato é que nossa dívida com Deus é impagável. A mulher entendeu isso. Simão ainda achava que a dívida dele era muito menor comparada à da mulher, se prendia a isso, e não entendia que era impagável. Ele não entendia que sua dívida para com Deus, ele jamais conseguiria pagar. A pergunta de Jesus foi para dizer ao fariseu, que conhecia muito bem as Escrituras, que perante Deus, a posição dele e da mulher não tinha diferença. Nosso pecado diante de Deus é o desejo de ser independente dele, de tocar nossa vida à nossa maneira. O pecado é recusar o sacrifício e o senhorio de Jesus na nossa vida. É querer continuar tendo o controle das nossas vidas. A mulher entendeu o custo do pecado dela. Ela entendeu que para uma dívida ser cancelada, alguém tem que pagar o custo dela. Jesus pagou a minha dívida, pagou a sua dívida. O seu pecado, o meu pecado, custou a humilhação e o sangue de Jesus na cruz. Se você não se entregou por completo em adoração e obediência a Deus, como fez a mulher, é porque ainda não entendeu o tamanho da sua dívida e o que Jesus fez por você. Vamos ver os resultados? Verso 47 a 50 da passagem que a gente leu, mostra os resultados obtidos por Simão e pela mulher. Agora, a gente pode chamar de ex-pecadora. Simão foi exortado por Jesus. Recebeu uma lição da mulher a quem ele considerava imunda. Recebeu um testemunho prático de adoração e de transformação. A mulher havia sido perdoada por Jesus. Notem que ela muito amou, porque foi perdoada. Foi o entendimento do perdão recebido que resultou em tamanho amor demonstrado em sua adoração e entrega. Não é o contrário. Não é porque ela amou que ela foi perdoada. Ela foi perdoada, reconhecendo a posição dela e a posição de Deus. Ela muito amou. Um grande perdão gerou um grande amor. Quem a salvou, quem a perdoou, foi sua fé incondicional em Jesus. Jesus disse a ela, sua fé lhe salvou. Fé aqui é a confiança que Jesus era quem era, o Messias, o que seria o Redentor da vida, o que daria a ela a vida digna em relação a Deus. E a fé dela foi destacada por Jesus. Jesus a dispensou, assegurando que ela não tinha mais dívidas, que ela não tinha mais motivos para se envergonhar. Jesus assegurou paz
para a sua vida. Ele disse: vá em paz. Ela estava salva, ela estava transformada, ela estava em paz. Eu vou concluir. Em que grupo você está? No grupo que se comporta como Simão, querendo conhecer Jesus, para ver que benefício você pode colher sem abrir mão do controle de sua vida? Permanecer nesse grupo não vai trazer paz. Ou no grupo representado pela mulher pecadora, que entendeu a dívida impagável que tinha e o inestimável custo pago por Jesus para resgatá-la. Ela sim obteve paz. Você está no grupo de Simão, que busca um relacionamento à distância, intelectual, preservando o seu espaço, o seu eu. Ele foi repreendido por Jesus. Ou você está no grupo da mulher pecadora, que se derrama aos pés de Jesus em gratidão e adoração, com coragem, com ousadia, expressando ter encontrado em Jesus o único tesouro da sua vida. Ela sim foi aprovada por Jesus. Deixa eu compartilhar algo com você aqui, pessoal, do meu aprendizado. No nosso estudo, quando a gente estudou esse texto, o que a gente ressaltou foi a forma de adoração da mulher. A adoração dela foi total. Ela foi corajosa, foi ousada, não viu barreira, deu tudo o que tinha a Jesus, e ela roubou a cena do jantar. A adoração dela não era fria, o relacionamento dela não era frio. O amor da mulher pecadora por Jesus me ensinou, a mim, a buscar um amor acalorado por Jesus. Intelectual também, não é para jogar a razão fora. Mas tem que ter profundidade. Esse estudo me fez entender que se a adoração a Jesus ainda é fria, é porque eu ainda não compreendi de fato o tamanho do preço que Jesus pagou pelo meu pecado e o tamanho da graça que Ele me deu. Sei que ainda eu, Paulo, tenho muito a aprender nessa caminhada. E se você, assim como eu, quer que a sua adoração e amor a Deus, o seu relacionamento com Ele, seja intenso, e a sua entrega a Ele seja total, insista com Deus, para que Ele possa fazer você compreender duas coisas. Em primeiro lugar, o tamanho do nosso pecado, do seu, do meu. Individualmente, do seu pecado. E a imensurável graça, que é o perdão de Jesus dado a nós. Se a gente entender isso, o nosso relacionamento com Jesus vai ser completamente diferente. Vai ser ousado, vai ser intenso, vai ser quente, vai ser acalorado, vai ser dando tudo. Quando a gente ainda fica distante e frio, é sinal claro que nós não entendemos aquilo que Jesus fez por nós. A Jesus toda a glória, toda a honra e todo o nosso louvor e adoração. Amém? Amém. Vamos orar? Paizinho de amor, Senhor, que maravilha o que o Senhor fez por nós. É profundo demais.
a gente não consegue entender. Senhor, confessamos a Ti também que a gente tem a mania de não se ver tão mal, tão pecador quanto os outros. E a gente não consegue entender que a nossa dívida é impagável por nós mesmos. Só a Tua graça e o Teu perdão, o Teu imenso amor, é capaz de pagá-la por nós. Faça-nos compreender isso, compreender na mente, compreender no coração. Que a gente olhe para isso, Senhor, e grite aleluia, aleluia, glória a Deus pelo que o Senhor fez por nós. Quando a gente cantar santo, 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 a gente cante, sabendo da distância que há entre Deus e nós. Quando a gente cantar do Teu perdão, que a gente sinta o tamanho do presente que o Senhor nos deu. Que a gente tenha, Senhor, momentos de chorar na Tua presença, por entender tamanho amor, tamanho perdão, tamanha dívida que tínhamos. Enquanto a gente não sentir, não entender isso, Senhor, nós vamos continuar distante de Ti. Não deixe isso acontecer. Dai-nos discernimento, dai-nos entendimento, dai-nos amor por Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos. Amém.